Gravando, boa noite a todos. Todos bem? Todos tranquilos? Né? Boa noite. Nós queríamos estar presencialmente, né, na sala de aula, tomando um café, conversando, face a face, face to face, mas infelizmente não podemos, então vamos fazer da forma que nos cabe, né, que é de forma online. Gente, é o seguinte, aula número 2 de Teoria Geral da Investigação e Perícia. É a matéria do nosso curso, é a matéria que vai falar sobre as atribuições do perito, né, e as provas de forma geral. Então, vamos começar o seguinte, vamos começar falando das provas do processo penal brasileiro. Primeiro, gente, qual é o conceito de prova? O que vem a ser prova? Prova consiste na finalidade de determinar a veracidade de acontecimentos ou argumentos no decorrer da fase processual. Um conceito bem técnico, vamos tentar clarear isso aqui. Qual que é a prova? O que é prova? Prova consiste em quê? É um instrumento que vai proporcionar ao juiz que ele decida o processo de forma equânime, de forma justa. As provas são os instrumentos capazes de fornecer ao juiz elementos para condenar ou para absolver o réu. Isso é prova. O juiz, o que ele vai fazer? Ele vai analisar todos os fatos, analisar as provas que foram confeccionadas para dar uma decisão. O que vem a ser as provas? São os elementos de convicção para o juiz. Por exemplo, gente, vamos pensar o seguinte, eu moro num prédio agora, eu moro num prédio, de repente tem um tiro aqui, tum! Vamos acionar 190, polícia militar, houve um tiro aqui do quarto andar. Chega a polícia militar, tá lá um homem caído no chão, com um buraco feito na cabeça, uma arma jogada no chão, não tem ninguém, mora sozinho, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Vai chamar a perícia, vai chegar um perito criminal, vai fazer uma análise daquele cenário e verificar, o que aconteceu aqui. Para nós leigos, qual que seria talvez a conclusão? Suicídio, né? Uma pessoa sozinha, uma arma caída no chão, suicídio. Casa arrombada? Não. Quando o perito ele vai analisar aquele cenário de crime, o que ele vai fazer? Ele vai analisar de onde partiu o tiro, qual foi o ângulo do tiro, qual foi o buraco de entrada, qual foi o buraco de saída. Quer dizer, ele vai fazer uma análise técnica. Isso aí, gente, vai proporcionar ao juiz que dê a sua sentença de forma equânime. Porque se for analisar de forma superficial, um cara sozinho em casa, o que vai ser? Vai ser um suicídio. Mas não, a prova ela vai dar esse elemento, ela vai dar essa possibilidade, essa facilidade de que o juiz dê uma decisão analisando o caso de forma verdadeira. Gente, falei com vocês na aula anterior de que verdade real. No processo penal, o juiz busca a verdade real. O que é verdade real? É o que realmente aconteceu no caso concreto. No processo civil, não. O que vai acontecer? A prova cabe de quem alegar. Se eu aleguei uma coisa, eu alego, por exemplo, Natália me deve 10 mil reais. Natália, você me deve 10 mil reais. Como? Tem que provar com a promissória, com cheque, com contrato. Se eu não provar isso, eu não consigo. Vamos pensar, eu entrei com o processo. A verdade real é, a Natália me deve 10 mil reais. Só que eu não tenho documentos capazes de comprovar isso. Por quê? Eu passei o dinheiro para a Natália, passei a quantia para a Natália em dinheiro, eu e ela num local privado, quer dizer, ninguém viu. A verdade real é, a Natália deve Felipe 10 mil reais. Só que no processo, se eu entrar com o processo sem comprovar que realmente há essa dívida, a verdade processual vai prevalecer, em detrimento da verdade material. Ah, professor, que coisa injusta. Gente, isso é processo civil, busca-se uma verdade processual. Nem sempre quem tem razão que vence. Nem sempre quem tem razão consegue o objetivo
que ele buscou no judiciário, que ele buscou a tutela jurisdicional. No caso do processo penal, olha bem a diferença. O juiz vai buscar o quê? O juiz vai buscar a verdade real. O que realmente aconteceu. Nesse caso que eu ilustrei aqui, ele não quer saber se o cara morava sozinho, ele não quer saber se no momento do crime ele estava sozinho, ele quer saber o seguinte: há elementos fidedignos, há elementos que não deixam prova em contrário que houve um suicídio. Ah, não, a casa estava, por exemplo, a porta foi aberta. Não, alguém abriu a porta e não tinha a chave na maçaneta. Quer dizer, estranho. Ah, não, a posição do furo, do tiro, está numa posição que seria praticamente impossível alguém atirar na própria cabeça. Oi? Estão me ouvindo? Então, gente, o juiz... No processo penal, o juiz busca o quê? A verdade real. Presta bem atenção nisso. Verdade processual é uma verdade que não é a verdade que realmente aconteceu nos fatos. Verdade material, verdade real. O juiz busca a veracidade dos fatos, o que realmente aconteceu. Isso é processo penal. Ok. Gente, qual é o objetivo da prova? O objetivo da prova é fornecer elementos para que o juiz consiga buscar a verdade real e decida de forma equânime, de forma justa. Já falei isso. Conceito, já falei. Objetivo. O objetivo da prova é fornecer elementos para que o juiz consiga decidir de forma equânime. Elementos para que a verdade real seja evidenciada, seja aflorada, para que o juiz fale o seguinte: vou condenar o Felipe porque ele cometeu um roubo e não há dúvida nenhuma que ele realmente é o condenado. Gente, sabe por que isso? Presta bem atenção. A Constituição, ela garante para você e para mim direitos humanos que são codificados e viram direitos fundamentais. Quando você é preso, quando você é condenado à prisão, reclusão, o seu direito constitucional de liberdade, ele é tolhido, ele é o que? Cerceado. O Estado não pode julgar, gente, e condenar uma pessoa por evidência. Ah, não, parece que foi o Felipe. Por quê? Porque naquela cena do crime tinha um cara negro, careca, de barba branca. Parecia o Felipe. Então quer dizer, se fosse assim, eu seria criminoso aí, mais procurado do Brasil, que todo mundo parece comigo. Negro, careca aí, tem 1 milhão. Entendeu? Então, não se pune por evidência, se pune por verdade real. Isso é uma garantia constitucional maravilhosa. Eu preciso que vocês entendam isso. Gente, presta bem atenção nisso. Eu preciso que você entenda que o processo penal trabalha com verdade real. Que o juiz tem o quê? Ele tem nas suas mãos provas para elucidar o caso e buscar a veracidade do que realmente aconteceu. O juiz do processo penal busca a verdade real. O juiz do trabalho busca a verdade processual. O juiz civil busca a verdade processual. O juiz do processo penal busca a verdade real. Ok. Gente, nesse estudo de provas aqui, tem algumas situações que não necessitam de provas. São elementos que não necessitam de provas. Algumas situações não são necessárias à produção de provas. Primeiro, quando os fatos são notórios. Fatos notórios são o quê? São fatos que são de conhecimento. São fatos que são de conhecimento da comunidade e foram veiculados pela mídia. Por exemplo, Felipe Roberto é o traficante-chefe do Morro do Alemão. Lá todo mundo sabe que eu sou o traficante. Fui filmado por drone que eu sou o traficante-chefe. A comunidade toda me reconhece como líder do tráfico. Quer dizer, é um fato notório. Em alguns casos, isso não será necessário a produção de provas. Em alguns casos. Então, eu preciso que você entenda o que é fato notório. É o fato que é de conhecimento,
que é de conhecimento que é um fato, que é de conhecimento da comunidade e também veiculado e também de conhecimento da sociedade através da imprensa. A comunidade sabe, a sociedade sabe através da imprensa. Então é um fato notório, um fato que não há discussão, beleza. Gente, outro tema importante é a confissão no processo penal. O exemplo que eu dei aqui. A Natália me deve 10 mil reais. Ok? Ok. Chegamos na audiência, eu e a Natália, em que pese eu não ter juntado nenhum documento que comprova que a Natália é a devedora, a Natália falou o seguinte: juiz, pela ordem, juiz, eu quero confessar a minha dívida. Juiz, eu pedi ao Felipe 10 mil reais. Juiz, eu peguei o dinheiro em espécie, como ele falou no inicial, só que não fizemos contrato. Então, juiz, eu sou aqui agora para confessar minha dívida e eu quero pagar ao Felipe 10 mil reais. Você confessou a sua dívida ali de forma espontânea e acabou. Então, no processo civil, essa confissão ela já se basta. Então, não seria necessário a produção de provas para comprovar que realmente a Natália me deve 10 mil reais. A simples confissão já vale como meio de prova. Outra questão, nesse mesmo exemplo, Natália foi intimada para comparecer à audiência, só que não compareceu. Natália se fez ausente da audiência. Então, eu cheguei na audiência, eu, juiz, excelência, a ré não compareceu. Uai, estranho, vamos esperar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, ela não compareceu. Nesse caso, Natália e demais, você seria considerada como o quê? Você seria considerado como revel, uma pessoa que não comparece em juízo. A revelia lhe é aplicado que todos os fatos que eu aleguei na inicial são considerados verdadeiros. Repetindo, se você não comparece na audiência, é aplicado a você uma pena chamada, um efeito, melhor dizendo, é aplicado a você um efeito da revelia, que é o quê? Todos os fatos elencados pelo autor na inicial serão presumidos verdadeiros. Então, o que eu falei na inicial, que você me devia 10 mil reais, sem provar, vira verdadeiro. E você tem que pagar 10 mil reais. Isso é processo civil, isso é confissão ficta. Ocorre quando a parte, mesmo sendo intimada, não está presente em juízo. E ali é aplicado o quê? O efeito da revelia, que é confissão ficta. Todos os fatos articulados pela parte autora serão considerados verdadeiros. Ok. Processo civil é assim. Processo penal. Aí que vem. Você tem que pensar o seguinte: professor, me dá uma dica aqui para eu poder entender o que é o processo penal. Gente, o processo penal é um processo que ele faz? Ele vai pegar uma conduta típica que foi praticada por um agente e vai tentar tentar encaixar condenação, autoria e materialidade com pena. Se você cometeu um crime, você foi processado e julgado, cabe ao Estado fazer o quê? Te encarcerar para você cumprir uma pena. Você deverá cumprir a pena combinada no artigo do Código Penal. O direito penal sem o processo penal é um direito sem objetivo, é um direito sem finalidade. Por quê? A finalidade do direito penal é o quê? É o direito de punir. É o direito de punir do Estado. Se o Estado não pune ninguém, se o Estado não aplica a pena que está prevista no Código Penal, não há efetividade no direito penal. Beleza. Então, nesse caso, processo penal. Processo penal, independentemente do acusado reafirmar as alegações feitas pela vítima, por exemplo, eu cometi um roubo na loja da Apple, eu furtei um iPhone X, fui lá de máscara, agora estou andando de máscara, peguei o iPhone X, saí correndo, de repente 5 dias depois sou preso. Delegado vai lá, fala o seguinte: o senhor cometeu um crime de roubo, de furto, né, porque não tinha ninguém na loja? Furto, cometi, delegado, pode constar que eu cometi. Mesmo havendo a minha confissão, o juiz pode determinar que seja feita uma prova. Não, eu quero ver as câmeras de vídeo,
Eu quero ver as impressões digitais no local do crime, para ver se realmente o Felipe ele é a pessoa que cometeu esse crime. Então, gente, mesmo tendo uma confissão do processo penal, pode haver o que? Uma instrução para confirmar a confissão. Essa instrução é uma faculdade, o juiz poderá. O juiz pode homologar a confissão ou pode solicitar novas provas. Isso vai o quê? Isso vai depender da análise do juiz ali naquele momento. Porque somente o juiz ele vai ter a capacidade de entender se realmente o réu ele foi pressionado a confessar ou se realmente a confissão foi legítima. Então, nesse caso, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa análise casuística, análise do caso concreto. Senhoras e senhores, presta bem atenção aqui. Falei com vocês, processo penal, busca-se a verdade real. Essa verdade real, ela vem de quê? Ela vem do princípio da verdade real. O que é o princípio da verdade real? O juiz não pode basear-se numa condenação, o juiz não pode basear a sua condenação somente naquilo que está no inquérito policial. Professor, presta bem atenção no que você está falando. Vou falar de novo. O juiz, de acordo com o artigo do Código de Processo Penal, artigo 156, inciso 2º, ou melhor, inciso 1º, o juiz não pode basear a sua condenação apenas com o que está disposto no inquérito policial. Por que isso, gente? O inquérito policial é uma fase extrajudicial. O inquérito policial é uma fase que não admite contraditório e ampla defesa. Vou dar essa ideia agora, depois eu vou falar mais disso, só para você entender. Por que, professor? O inquérito policial é elaborado pelo delegado. Ele vai ouvir o acusado e vai redigir o que ele falou no inquérito. O advogado pode comparecer junto com o acusado, mas não pode fazer perguntas nenhuma. Ele vai acompanhar para garantir que há uma isenção. Mas a atuação ali não é uma atuação de contraditória para a defesa, é um sistema o quê? Inquisitivo. O delegado ele vai analisar e vai constar no inquérito policial da forma que comprove a materialidade e a autoria, sem qualquer juízo de valor se a pessoa ela é culpada ou não. Beleza. Então, para você entender, para ficar patente, para ficar latente na sua mente, você tem que entender uma coisa. No processo penal, busca-se a verdade real. O que é verdade real? É o que realmente aconteceu no caso concreto. Eu não estou interessado na verdade processual dos civilistas, dos trabalhistas, não. Eu quero buscar a verdade real. Por quê? Nesse processo penal aqui, o bicho pega. No processo penal, o bicho pega. Por quê, gente? Porque será o quê? Cerceado o direito de liberdade. É um direito constitucional. É um direito fundamental. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso prender alguém por evidência. Ok, queridos? Queridos, vamos falar agora de meios de prova. O que é meio de prova? É um instrumento legal cabível em um processo para verificação direta ou indireta dos fatos e argumentações incluídas no processo. Professor, traduza para a gente o que é meio de provas. O que são meios de provas, melhor dizendo? São instrumentos legais que são usados para quê? Para verificação dos fatos e argumentos articulados no processo de forma indireta e indireta. Direta e indireta. Presta bem atenção. O delegado faz um inquérito policial e envia para o Ministério Público. O Ministério Público vai propor a denúncia falando o seguinte: Felipe Roberto foi indiciado, foi acusado pelo delegado, foi colocado no inquérito policial que o Felipe Roberto furtou um iPhone X no valor de R$10.000. Beleza. O que o Ministério Público faz? Promotor faz uma denúncia, ó. Denúncia crime, Felipe Roberto foi
foi indiciado pelo delegado, tal, cometeu um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, pum. O que acontece? Para que haja a minha condenação, eu preciso de quê? Eu preciso de elementos, eu preciso de provas para caracterizar se realmente fui eu. Então, nesse caso, entram os meios de prova. Serão o quê? Instrumentos legais que irão verificar, direta ou indiretamente, os fatos e argumentos incluídos e narrados no processo. O promotor alegou que eu sou o acusado. A defesa, meu advogado, fala o seguinte: não, o Felipe ele não é ladrão. Felipe é advogado, professor, casado, tem filho, residência fixa. Nesse dia que ele não estava em casa, ele não estava no shopping, ele estava dando aula na faculdade. Tem como provar aqui, ó, videoaula gravada. Então quer dizer, gente, nesse caso aí, os meios de prova serão o quê? Os instrumentos que o juiz vai analisar. Pode ser o quê? Pode ser prova técnica, pode ser oitiva de testemunhas, pode ser acariação. Enfim, são os instrumentos capazes de quê? De proporcionar ao juiz a melhor decisão, a decisão mais equânime. Então, meios de prova são o quê? São instrumentos capazes de fornecer ao juiz ou ao juiz elementos para a sua convicção. São instrumentos. Oitiva de testemunha, depoimento pessoal, prova técnica, perícia contábil, perícia criminal, por exemplo, médico legal, perícia de DNA, uma série de coisas. São vários elementos. Então, você tem que entender uma coisa: prova é uma coisa, meios de prova são outra. Meios de prova são o quê? Vamos dizer que os meios de prova são a vivificação da prova. São os instrumentos que serão os instrumentos que irão proporcionar ao juiz que tenha o seu convencimento. Eles são o quê? É a vivificação da prova. É aquilo que vai evidenciar, que vai clarificar, que vai proporcionar ao juízo elementos de convicção. Podem ser o quê? Meios de prova: prova oral, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes, prova técnica, prova contábil, se for um crime financeiro. Então, isso é meio de prova. Gente, quando o delegado elabora o inquérito policial, ele pode solicitar ao perito que elabore provas técnicas. Por exemplo, é um processo de latrocínio com invasão de domicílio. Desculpa. Quando o juiz, quando é um crime desse, o que acontece? Arrombaram a sua casa, mataram o seu parente. Vai chamar a polícia. Polícia, houve um latrocínio aqui com uma invasão de domicílio. O que acontece? Vai lá um perito na sua casa, vai verificar o que? Verificar como foi o arrombamento, vai verificar as provas digitais, DNA, pode ter caído algum saliva, algum sangue. Isso é o que? Isso é prova produzida na fase pré-processual. Isso é prova produzida no inquérito policial. Você tem que ter em mente o seguinte: o processo civil ele começa a partir da distribuição da denúncia. Quando o promotor elabora a denúncia e entra com o processo, ali começa a fase processual. Antes do promotor, quando o delegado faz o inquérito policial, é a fase pré-processual administrativa. Essa fase, queridos, é uma fase que esses elementos de provas, eles podem ser ratificados pelo juiz, mas não são elementos de prova cabais, entendeu? O delegado tem a função de quê? De comprovar materialidade e autoria, só isso. Ele não faz juízo de valor. Quando você está na televisão, fala assim:
que o delegado fala: nós elaboramos o inquérito policial e constatamos que Felipe Roberto cometeu um furto de um iPhone X. Ele é o culpado. O delegado está errado. Ele não tem a competência legal para afirmar isso. Porque o inquérito policial é meramente informativo. Ele é dispensável, gente. O inquérito policial é dispensável. O promotor pode juizar uma ação sem inquérito policial. Então, se eu tenho um inquérito policial que é dispensável, se eu tenho um inquérito policial que é uma fase pré-processual, se eu tenho um inquérito policial que não há presença de contraditório, o que é elaborado ali, queridos, fica ali. Vai para o inquérito, vai para o processo, e no processo será o quê? Será elaborada a prova técnica, a prova de forma geral. Então, a prova geralmente é produzida na fase judicial. Pois na fase judicial é permitido às partes produzirem a prova e terem acesso umas às outras. Isso é o quê? Contraditório em ampla defesa. O contraditório para a defesa é o quê? Paridade de armas. Quando o Felipe é condenado em furto, eu vou ter acesso às câmeras também. Vou verificar, tá vendo ali, juiz? Aquele cara ali, ele tem cabelo preto. Olha meu cabelo, que branco, juiz. Olha minha barba. Aquele cara ali, juiz, tinha uma mancha aqui ó, no rosto, eu não tenho. Excelência, está vendo aqui? Não sou eu. Isso é o quê? Prova produzida no processo, porque há contraditório para a defesa. Gente, um dos princípios norteadores do processo penal é o contraditório para a defesa. Isso, gente, é uma garantia constitucional que você tem. Isso é direitos humanos. Porque é direito à liberdade, direito à dignidade da pessoa humana, que passou a ser o quê? Passou a ser codificada na Constituição e virou o quê? Virou direito fundamental. Você e eu temos o direito fundamental de que, no processo criminal, ser observado o contraditório e a ampla defesa. Você tem o direito de ter acesso à documentação, a tudo que está no processo e produzir prova em sentido contrário. Coisa maravilhosa isso, gente. Isso é coisa maravilhosa. Vocês não têm noção o quanto que isso é importante para nós, cidadãos. Porque você e eu, queridos, nós temos a possibilidade de cometer um crime. Estou aqui agora em casa. Estou aqui em casa agora, dando aula para você, de repente acabou a aula. Live do Gustavo Lima. Não tem cerveja aqui em casa. Vou comprar cerveja. Vamos esperar nós comprar cerveja. Chego lá, compro cerveja, venho dirigindo, um cara pula na minha frente, eu mato o cara. E aí, gente? Matei o cara. Esse cara, por exemplo, ele é primo de um policial. O policial fica nervoso comigo, liga para um amigo dele, quer fazer em mim um teste do bafômetro. Eu não vou admitir porque eu estou ali numa situação de vulnerabilidade, mesmo não tendo bebido. Então eu quero fazer um exame de sangue, eu não quero fazer um exame toxicológico, ou melhor, eu não quero fazer um exame de bafômetro ali, eu quero fazer um exame de sangue. Por quê? Uma situação complicada. Matei o primo do policial, que chamou um policial para fazer um teste em mim, nem pensar. Mas aí, ele coloca lá no BO, o meliante, o acusado, a pessoa que estava conduzindo o carro estava embriagada, e redige ali. Eu vou para a delegacia, falo: delegado, eu quero que seja feito um exame de sangue. Eles vão e negam esse exame de sangue. Eu vou lá, faço por conta própria, junto no processo. É uma prova que eu fiz. Isso é o que? Contraditório, paridade de armas. Você, gente, no processo penal, antigamente era assim. Você era o que? Obrigado a confessar, sob pena de ser morto. Hoje não. Como é que é hoje? Hoje tem um inquérito policial, ele é entregue ao promotor, há um processo, e no processo você tem acesso a todas as provas. Você pode produzir provas em sentido contrário. Em sentido contrário, você tem acesso a tudo. Isso é o que? Princípio do contraditório para a defesa. Isso é o que? Paridade de armas. Isso é processo penal. Ok, queridos? E por que isso existe? Isso existe para quê? Para conter e para limitar o ius puniendi. A gente falou de ius puniendi, direito penal 1, 2 e agora em teoria geral da perícia e investigação. Gente, presta bem atenção. Quando eu falo o seguinte: o Estado tem o direito de punir, se você não limitar esse direito, se você não proporcionar
um conjunto, um arcabouço de legalidade, o Estado vai te punir de forma arbitrária. Gente, porque a tendência do Estado é ser arbitrário. Um Estado que é inchado, que é grande, se não houver limites legais para que o Estado haja, esse Estado será o quê? Será um Estado arbitrário. Então, queridos, por isso que eu tenho o princípio do contraditório. Ele vai fazer o quê? Ele vai proteger o cidadão. Isso é um dos objetivos centrais e principais do princípio do contraditório. Vai proteger eu e você contra a arbitrariedade do Estado. Contra qualquer forma de punição injusta, teoricamente. Ok, queridos? Ok. Gente, vamos lá. Já expliquei essa parte. Gente, vamos lá. No processo penal, nós temos o que? Nós buscamos a verdade real. Okay. As provas ilícitas não são aceitas. Por quê? O princípio do contraditório para a defesa, eles vedam a aplicação de provas ilícitas para condenar o réu. Ok. Nesse sentido aí, eu tenho prova ilícita e prova ilegítima. Isso é o quê? É uma mera abordagem acadêmica, uma mera abordagem teórica. Então, eu tenho prova ilícita, prova ilegítima. Uma prova ilícita é uma prova o quê? Uma prova que viola direito material. Viola uma regra de direito material. Então, vamos lá. O que é prova ilícita, professor? Prova ilícita é o quê? Uma regra que viola direito material, penal ou constitucional. O que significa isso? Fase pré-processual, o delegado coage o Felipe a confessar que cometeu furto. Ele fala o seguinte: Felipe, se você não confessar que você roubou essa desse iPhone, eu vou te torturar. Eu vou ligar ali um fio de eletricidade nos seus mamilos, eu vou vou fazer cosquinha no seu pé até você morrer de agonia, eu vou enfiar uma agulha na sua unha, eu vou te torturar para você confessar. Então, ou você confessa ou vai ter tortura. Isso é o que? Uma confissão, é uma confissão feita através de métodos que são métodos ilícitos, métodos que não são aceitáveis e são repugnados pelo processo penal. Ele vai colocar lá: se no processo penal eu consigo provar que essa confissão foi emitida de forma ilícita, essa aqui é uma prova ilícita, porque é uma prova que violou direito material, que é uma confissão ilícita. Agora, queridos, o que é prova ilegítima? Prova ilegítima é o quê? Viola a regra de direito processual. O que é isso? Ela vai ser violada quando for produzida no âmbito processual. O Ministério Público ajuizou a ação. O Ministério Público propôs a denúncia. Quando começou o processo, se houver alguma violação de alguma regra processual, será o quê? Considerados provas ilegítimas. Então, guarde isso para a sua prova, para o seu estudo aí na sua casa. Prova ilícita viola regra de direito material. Prova ilegítima viola regra de direito processual. Grava isso. Beleza. No Brasil, na Constituição, não é admitido a aceitação de quê? De prova ilícita e de prova ilegítima. Isso é a corrente majoritária. Temos uma corrente minoritária que fala o seguinte: não, deve-se flexibilizar essa prova ilícita para a sua produção e inserção no processo penal. Gente, a Constituição veda isso. Então, regra geral, provas ilícitas e provas ilegítimas não são aceitas no processo penal.
Ponto final. Ok? Ok. Gente, vamos diferenciar aqui agora meios de investigação e meios de prova sobre 3 aspectos. Repetindo, vamos fazer uma diferenciação agora entre meios de prova, meios de prova processual, melhor, meios de prova, meios de investigação de meios de prova. Primeiro, no âmbito jurídico, o que vem a ser essa diferenciação no âmbito jurídico? Vamos lá. Gente, como é que funciona? No inquérito policial, as provas são o quê? São elaboradas e ficam ali fora do processo. Porque o inquérito policial, ele é o quê? Ele é feito numa fase administrativa. Então, os meios de prova são atividades processuais, enquanto os meios de investigação são atividades da polícia judiciária, são atividades da polícia. Por quê? Meios de investigação são admitidos e são realizados na esfera da investigação penal. Os meios de prova são atividades processuais, são elaboradas, são redigidas e são feitas na fase processual. Beleza. Forma de participação. Como é que funciona isso? No inquérito policial, não é admitido a confecção não é admitido o contraditório e a ampla defesa. No processo criminal, na investigação criminal, não é aceito contraditório e ampla defesa. Como que é feita a participação? O acusado, ele tem acesso sim ao inquérito policial, mas ele não pode se opor a nada. Simplesmente terá acesso ao inquérito policial e irá ter ciência disso, mas não pode produzir provas de sentido contrário. Já no meio processual, o que acontece? As provas têm total acesso ao processo e ainda podem produzir provas de sentido contrário, possibilitando o quê? O contraditório e a ampla defesa. Isso é a diferença. Na investigação criminal não tem contraditório e ampla defesa. O delegado faz o inquérito, entrega para o Ministério Público. Já no processo, as partes têm o quê? As partes têm a possibilidade de confeccionar provas em sentido contrário. O promotor alegou uma coisa, eu vou fazer uma prova em sentido contrário, eu vou tentar contrapor a alegação do promotor. Isso é admitido no processo penal. Gente, finalidade. O que é finalidade? O objetivo central das provas é o que? A reconstrução de situações alegadas no processo. Então, o que acontece? Lá no processo penal, do exemplo que eu dei do meu furto no iPhone, qual é o objetivo central do processo penal? Ele quer reconstruir a cena do crime, ele quer reconstruir toda a dinâmica do crime, para que realmente seja comprovado que o Felipe foi o autor do crime. É uma questão de busca de verdade real. Hoje eu vou falar muito isso hoje. Uma busca de verdade real, gente, da veracidade dos fatos. Então, qual é a finalidade dos meios de prova processuais? Busca da verdade real. Qual é a finalidade dos meios de investigação? É indicar a autoria e a materialidade. O delegado tem a única função disso, de indicar a materialidade e a autoria, só isso. O juízo de valor, a aferição da culpabilidade é competência do juiz. O juiz que deve fazer isso. O delegado não tem essa atribuição, não tem essa competência. Só cabe ao juiz fazer isso. Ok, queridos? Ok. Vamos passar agora, meus amigos e amigas, para o próximo tópico, que é o tópico o quê? Prova criminal. Gente, o que é prova criminal?
Prova criminal é o quê? Consiste na demonstração a respeito de alegações que influenciam no julgamento da responsabilidade criminal e aplicação das penas. Professor, repete por favor, não entendi. De novo, queridos e queridas, preste bem atenção aqui. O que vem a ser prova criminal? Ela é o que? Ela consiste na demonstração da veracidade a respeito das alegações que foram feitas no processo, a fim de comprovar a responsabilidade criminal e aplicar uma pena. Cometeu um crime, consequência, pena. O que a prova criminal, qual é o objetivo dela? Ela quer fazer esse link aqui entre as alegações feitas e a responsabilização criminal. Esse tubo aqui de ligação. Isso é prova criminal. Eu tenho uma alegação e tenho uma conclusão. A alegação é: Felipe Roberto cometeu um furto de iPhone X. Conclusão: ele deve ser preso. E aí? Tem como provar que foi ele? Não tem como provar? Não, tem sim. O criminoso era negro, careca, tinha uma barba branca. Ah, é? Altura mediana, magro. Tá. E aí, Felipe Roberto, qual que é a sua alegação? Eu estava dando aula na hora. Estava na minha casa dando aula para meus alunos da minha selfie. Como você prova isso? Gravei um vídeo, postei no YouTube. Tenho aqui a gravação da aula no sistema. Eu tenho aqui os meus vizinhos que me viram aqui. Minha família não vale como prova, mas são, no caso, informantes. Então, gente, isso é o que? São os elementos, são esse liame, essa ligação entre alegação e conclusão. É como se buscando aqui, uma analogia a dogmática de Kelsen, né? Kelsen fala o seguinte: o que Kelsen falou? Silogismo jurídico. Eu tenho o que? Premissa maior, o fato. Premissa menor, o direito. Conclusão é o que? É a aplicação do direito ao caso concreto. O que vem a ser premissa maior, fato. Existe um homem negro, barba branca, que cometeu o furto de um iPhone X, que é o Felipe. Premissa menor, direito. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel com intenção. Coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Pena X. Conclusão: há um fato criminoso e há uma lei que o proíbe. Mas nesse silogismo de Kelsen aí, eu consigo identificar plenamente quem é o autor do crime? Não. Então já não está servindo. Então, gente, nesse sentido que a gente tem que entender os princípios constitucionais do contraditório para a defesa. Para que uma pessoa seja encarcerada, deve-se comprovar sem nenhuma dúvida, ou praticamente 99,9% de chance dele ser o criminoso. Porque o direito constitucional será tolhido, o da liberdade. Isso é muito sério. Ok? Então, esse é o conceito de prova. O que é prova criminal? É a busca da veracidade a respeito de alegações que vão influenciar no julgamento, da comprovação da responsabilidade criminal e aplicação da pena. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou verificar se os fatos alegados são verdadeiros para poder responsabilizar criminalmente o indivíduo e ali aplicar uma pena. Isso é prova criminal. Qual é o objetivo da prova criminal? Gente, qual é o objetivo da prova criminal? O objetivo da prova criminal é a formação da convicção do juiz. É a formação dos elementos para que o juiz consiga determinar se o acusado é inocente ou culpado. Qual é o objetivo da prova criminal? É fornecer elementos de convicção para o juízo para que ele dê uma decisão equânime. Então,
Continuando. O objetivo da prova criminal é fornecer elementos, fornecer motivação para que o juiz consiga decidir o caso concreto de forma o quê? De forma a elucidá-lo, de forma a aplicar o princípio da verdade real. Isso é o objetivo central da prova criminal. Beleza, gente. Um pouquinho de história aqui. Idade Média. Como era feita a Idade Média, gente? Na Idade Média era aplicado o sistema das ordalhas. Na Idade Média era aplicado o sistema de ordalhas. Pessoal, o que é isso? Já falei isso em sala de aula já. Ordalha é o quê? É uma espécie de prova que ela é produzida através de quê? Através da participação de elementos da natureza. É chamado método de Deus. Como é que funciona isso? Idade Média, século X. O cara cometeu um homicídio. Só que é uma dúvida entre ele e uma outra pessoa. Felipe, você cometeu homicídio? Não. João, cometeu homicídio? Não. Traz um balde de óleo quente aí. Balde de óleo quente é pra quê? Felipe, você cometeu crime? Não. Mergulha sua mão lá. Não, cometi. Confessou. É o chamado o quê? Método de Deus, chamado de ordalhas. O que acontece? É um método que faz o quê? É um método totalmente inquisitivo. Não é plausibilidade nisso. Não é uma questão técnica. É uma questão de quê? Se aquele indivíduo não colocar a mão no óleo quente, é porque ele é condenado. Se ele não se propor a colocar. Outra coisa, colocava lá um monte de brasa, o cara tinha que correr na brasa. Isso eram o quê? Os chamados métodos da ordalha. Eu o chamo de método de Deus. Ok, queridos? Ok. Na Idade Moderna, o que vem a ser? Na Idade Moderna vigorou o quê? Vigorou os tribunais. Todo cidadão que contrariava as normas da igreja eram levados o quê? Eram punidos de forma pública. Se você fosse considerado um bruxo, você era queimado em praça pública. Você poderia ser decapitado em praça pública. Porque naquele momento ali vigorava o quê? Vigorava a religião. Por quê, querido? Sempre gosto de falar disso. Quando a burguesia patrocinou a queda do feudalismo, o que aconteceu? Eu juntei rei e juntei o quê? O Estado. Juntei rei e juntei religião. Quando eu junto rei e religião, quando eu junto Estado e religião, o que eu faço? Eu vou dar legitimidade para o rei. E em contrapartida eu vou dar o quê? Força política à religião. Então naquele momento a religião ditava as regras. Os padrões morais religiosos eram os padrões morais que vigoravam na sociedade. A legislação que era aplicada na sociedade é uma legislação baseada na teoria e na teologia. Era uma legislação baseada em quê? Baseada no direito canônico. Beleza. Nesse cenário de absolutismo, nesse cenário de que um Estado inflado, um Estado que tem uma monarquia absolutista, um Estado que cria leis, aplica leis e pune, o que acontece? Vem César e Beccaria. O que Beccaria fala? Ó, Beccaria era o que? Era da escola clássica e da escola positiva. Repetindo, César e Beccaria era o que? Da escola clássica ou da escola positiva? César e Beccaria era da escola clássica. Por quê, gente? Beccaria propôs o seguinte: o Estado deve ser mínimo. Nós temos que limitar o ius puniente estatal. Nós temos que limitar esse afã do Estado em punir. Então, o que ele propôs? Propôs o quê? Propôs que as penas fossem proporcionais. Propôs que o quê? Que o Estado ele aplicasse as leis de forma equânime e ainda que o ius puniente fosse diminuído através de quê? Através da
tripartição dos poderes proposta por Montesquieu. Então, ele propunha o quê? Um ius puniendi menor. Ele propunha que o Estado ele garantisse ao cidadão o contraditório para a defesa, que não fosse uma punição arbitrária. Essa foi a teoria de César de Beccaria. Beleza? O que falava a escola positiva? Só para a gente poder tentar aqui. A escola positiva pregou o seguinte: a teoria de César de Beccaria falhou. Por que ela falhou? Porque nessa questão de colocar um Estado mínimo, eu criei o que? Uma sociedade que começou a cometer crimes deliberadamente. Então o que eu precisava? De um Estado que fosse mais ativo. Então a escola positiva pregou o que? Direito de punir estatal de forma ilimitada. Beleza? Na história ainda, Revolução Francesa, qual foi o ano? 1789. Qual foi uma das ideias centrais da Revolução Francesa? Liberdade individual, liberdade religiosa, liberdade política e liberdade econômica. Nós devemos ter um Estado mínimo, um Estado que proporciona às pessoas o quê? De liberdades individuais e direito à propriedade. O resto, cada um irá regular de forma que melhor lhe aprouver. Nesse cenário, gente, nasce também os chamados direitos naturais. Os chamados direitos naturais. O que vem a ser direitos naturais? São o quê? São direitos inerentes ao ser humano. Ou seja, você nasce dotado de quê? Direito à liberdade, à dignidade da pessoa humana, à saúde e à vida. Os direitos naturais também são chamados de quê? São chamados de direitos humanos. Você e eu, queridos, temos direitos humanos que, mesmo que não estejam tipificados na lei, nós temos esses direitos, porque são de quê? Direitos inerentes, são direitos que estão introjetados na nossa humanidade e ainda são direitos que são criados antes do Estado. Você tem direito à vida por quê? Porque você nasceu e você deve ter esse direito que é totalmente... Vamos recapitular aqui. Quando você nasce, você tem o quê? Direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade. Por quê? São direitos inerentes ao ser humano. Se a Constituição codificá-los, isso passará o quê? Ser direitos fundamentais. Ganha um novo status, mas trocando em miúdos serão o quê? Serão direitos humanos. Então, os direitos humanos têm um grande papel. Como eu falei para a turma que eu dou aula de quarta-feira, fala assim, gente, direitos humanos não é só para presos, falo com vocês agora. Repetindo. Perdão. Direitos humanos não são só para presos. Direitos humanos são para toda a coletividade, uma vez que eles limitam o poder estatal, gente. Gente, tudo que limita o poder do Estado é maravilhoso. Nós não podemos ter um Estado inflado. Nós não podemos ter um Estado absolutista. Nós não podemos ter um Estado que só tenha um poder. O seu presidente, Bolsonaro, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que o STF tem que me deixar trabalhar. O Legislativo tem que me deixar trabalhar. O Legislativo não pode interferir no Executivo. Mentira. A teoria tripartite, o que ela fala? O Estado é composto de 3 funções: legislativo, executivo e judiciário. O que Montesquieu falou? O judiciário deve fiscalizar o legislativo deve fiscalizar o executivo deve fiscalizar o judiciário e vice-versa. Então, gente, isso é constitucional. Isso é Estado Democrático de Direito. Eu não posso ter o quê? Cercear um poder de fiscalizar o outro. Então, que ele aprenda a governar de forma democrática e não precise de quê? Não precise de que o outro poder intervenha. É isso. Ok? Fica a dica aí para quem é adepto dessa teoria. Isso é mentira. Não pode fechar o Congresso. Muito menos fechar o STF. Isso é o quê? Antidemocrático. Beleza, gente? Continuando aqui a nossa vaca fria. A prova criminal, queridos, ela é essencial para a motivação das sentenças. Porque no processo penal é
pode ser cerceado um direito constitucional maravilhoso, a liberdade. Então o juiz ele deve fazer o quê? Deve buscar a verdade real. O juiz deve buscar a verdade real, para que ele condene a pessoa e fale o seguinte: esse cara cometeu esse crime sem nenhuma dúvida. Ok, queridos? Isso é o objetivo central do processo penal. O sistema de provas do processo penal é um sistema de quê? De livre convencimento. Oi? É. O sistema de provas do processo penal é um sistema de quê? De livre convencimento. Artigo 155 do Código de Processo Penal. O que ele fala? O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. As provas são produzidas em observância do contraditório para a defesa. O juiz ele faz o quê? Ele vai analisar de forma livre, ele não está preso à prova técnica. Mesmo que a prova técnica fala que houve homicídio, o juiz pode falar o seguinte: eu não concordo com a prova técnica, eu tenho ao meu lado o artigo do CPP que fala o seguinte: eu tenho o princípio da livre convicção ao meu lado. Então, em que pese a prova produzida no processo, eu considero que houve um suicídio e vou julgar como tal. Essa pessoa que está sendo indiciada aqui, ela será o quê? Ela será livre, porque, a meu ver, houve um suicídio. O juiz não está adstrito, vinculado à prova A, B, C ou D. Ele tem o poder do livre convencimento. Ele não está adstrito às provas produzidas no processo. Ele não está vinculado, ele está o quê? Ele tem livre convencimento. Ele vai analisar e aquilo que ele perceber que é mais valorativo, ele irá aplicar no caso concreto. Ok, queridos? Como eu falei anteriormente, só para fazer mais um adendo aqui, a própria confissão do acusado não estabelecerá inevitavelmente prova plena da sua responsabilidade criminal. Falei com vocês, mesmo que o acusado confesse, o juízo poderá, através do livre convencimento, solicitar a produção de novas provas. Fica a cargo do juiz. Então, a confissão no processo penal não é uma confissão absoluta. Ok, queridos? Vamos lá, vamos falar de um assunto importantíssimo aqui: organização pericial. Gente, primeira coisa, peritos oficiais. Você que faz o curso de investigação forense e perícia criminal, você tem um sonho. Qual é o seu sonho, que eu presumo? Você quer ser perito, você quer ser investigador, você quer ser escrivão, mais perito. Então, você como perito, você tem autonomia, mesmo que você esteja inserido na Polícia Civil, você tem autonomia. Primeiro, vamos pensar que no cronograma hierárquico da Polícia Civil tem lá delegado, escrivão, investigador. O perito ele está fora. O perito ele tem autonomia, porque o perito ele é como se fosse um órgão dentro da polícia. Ele tem uma chefia própria, ele tem uma legislação, digamos ali, a parte da legislação da polícia judiciária. Então, essa autonomia ela advém de quê? Ela advém da própria lei e da própria prática. Então, a inclusão dos peritos oficiais na polícia possibilitou o quê? Possibilitou que eles tenham autonomia. Por quê, gente? O perito criminal ele é considerado polícia. Ele tem poder de polícia. Isso facilita muitas coisas. Ele tem porte de arma. Ele pode atuar de forma mais ampla. Ok? Então, primeiro, você tem que ter essa primeira ideia. Os peritos criminais são autônomos. Professor, eu posso
te fazer uma pergunta? Pode, diga, me faz uma pergunta aí. Professor, em São Paulo, lá eu tenho a polícia, se não me engano, técnica, que chama polícia técnica, não lembro o nome. Tem uma polícia que é separada da polícia civil normal. Então, lá eu tenho delegado, investigador, escrivão, numa sala, num hall, e tenho a polícia técnica, que são os peritos criminais, os médicos legais, que são uma outra parte da polícia. Nesse sentido aqui, é fácil verificar o que é autonomia. Mas, quando eu tenho, igual em Minas Gerais, eu tenho polícia civil, que tem o quê? Delegacia, e tem ali Instituto de Criminalística, IML. Então, nesses casos aqui, é mais difícil você desvincular e determinar essa autonomia. Mas o que aconteceu? O STF decidiu no seguinte sentido: mesmo que a Polícia Civil esteja inserida, ou melhor, mesmo que os peritos criminais estejam inseridos na Polícia Civil, eles têm autonomia. O perito não deve, o perito criminal, ele não serve para comprovar a tese do delegado, não. Ele serve para elucidar o caso. Ele serve para fazer o quê? Para elucidar tecnicamente aquele caso. Na fase pré-processual, ele vai conduzir o delegado para uma forma de convencimento, no juízo de outra forma. Então, senhoras e senhores, você tem que ter em mente o seguinte: os peritos criminais são autônomos, mesmo que estejam inseridos na Polícia Civil. O estado que é separado é mais fácil de você visualizar. Nosso estado aqui, Minas Gerais, quem está vivendo fora do estado, Minas Gerais é uma Polícia Civil que tem o que? Ela tem delegados de polícia, escrivãos e investigadores, e também no mesmo órgão estão os peritos criminais. Só que nesse caso aqui, como o STF decidiu, mesmo que são no mesmo órgão, não são o que? Eles não são juntos. O perito criminal ele tem autonomia para dar o seu parecer de forma contrária à forma do inquérito policial. Ok, queridos? Ok. A legislação federal, presta bem atenção nisso aqui. Quem lembra daquele curso que vocês fizeram lá de uma perita, que era perita em São Paulo, que falou que o nosso curso não servia para ser perito, você lembra? O que acontece? A legislação federal, ela é diferente da legislação estadual. Então, presta bem atenção aqui. A legislação federal, artigo 12, Lei 12.030 de 2009, o que ela fala? No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica e científica e funcional vamos lá de novo. O que a lei fala? É assegurada autonomia técnica, científica e funcional ao perito. Além disso, curso de formação acadêmica específica. Então, duas coisas. A lei federal garante ao perito criminal autonomia. Qual a autonomia? Técnica, científica e funcional. Ele não está vinculado, não está subordinado ao delegado. Ok. E nesse caso aqui, o que ele fala? Para ser perito criminal da União, da PF, deve ter uma formação acadêmica específica. Então, para a legislação federal, o perito criminal deve ter uma formação específica. No nosso caso aqui, até então, não deve ter uma formação criminal específica, podendo ter um curso de graduação, um curso superior de qualquer área. O nosso curso nos dá a possibilidade. Ok? Então, eu vou frisar aqui o aspecto da nossa aula, que é o que? Autonomia técnica, científica e funcional. O perito pode agir de forma técnica, sem pressão do delegado, sem ser instrumento para viabilizar a comprovação da materialidade da autoria. Ele não tem essa função. Ele é autônomo. Ok? Garantido por lei. Beleza. Queridos, nessa brincadeira toda aí, qual é o papel do Ministério Público? Gente, eu já fiz concurso para delegado uma época aí. O que acontecia? Acho
chiclete sumiu. O que acontecia? Há uma discussão gigantesca no processo penal se o Ministério Público pode investigar. Então, qual que é a questão? Se você fizer um cursinho para perito, escrivão, investigador, e forem abordar essa questão, o que eles vão falar? O papel do Ministério Público é um papel processual. O Ministério Público deve o quê? Deve atuar na fase processual e ser um fiscalizador externo do processo, melhor, da investigação criminal. Pessoal, ficou confuso. De novo. Se você fizer um concurso, melhor, quando você for fazer concurso para perito criminal, escrivão, agente e escrivão, agente, perito, vamos lá. Qual é o papel do Ministério Público? O Ministério Público atua como fiscal da lei no processo penal, atua como órgão acusador. Em tese, em regra, ele é um órgão que atua na esfera do processo. Em regra, queridos, o Ministério Público atua o quê? Ele atua na fase processual como fiscal da lei e como órgão acusador. Na esfera de investigação criminal, ele atua como o quê? Como um controle externo do inquérito policial. Essa é a corrente majoritária. Essa é o que você vai colocar na sua prova quando fizer concurso para a polícia. Beleza. O artigo 144 da Constituição fala o seguinte: a investigação criminal é atribuição da polícia judiciária. Ela tem a competência constitucional de realizar a investigação judiciária. Nenhum outro órgão tem essa competência. Ok. Na Constituição da República, o que acontece? Na Constituição é elencado o quê? É elencado o rol de competências do Ministério Público. É expresso. Lá não tem que o Ministério Público possa realizar a investigação criminal. De novo, recapitulando. O artigo 144 do Código de Processo Penal fala o seguinte, melhor, da Constituição: cabe à Polícia Judiciária a realização do inquérito policial. Na esfera do Ministério Público, não há previsão legal expressa que o Ministério Público possa investigar. Beleza. Só que a jurisprudência e a doutrina, o que eles fizeram? Gente, o 129 fala das atribuições do Ministério Público. Só que esse artigo 129, ele tem um rol exemplificativo. O que significa isso, gente? Quando eu falo assim, o rol é exemplificativo, pode haver outras alternativas que não estão elencadas na lei. Quando eu falo assim, o rol taxativo, só pode ser feito aquilo que está na lei. Então, primeiro, a doutrina falou o seguinte: o rol do artigo 129, que fala das atribuições do Ministério Público, é um rol o quê? Um rol exemplificativo. Sendo assim, ele pode investigar. Beleza. Como tudo na vida, chegou no STF essa discussão. O STF, qualquer coisa chega no STF. Isso é um caso que chegou, um caso relevante, né? Então, vamos lá. Qual é a tese do STF? Primeiro, a investigação criminal elencada no artigo 144 da Constituição Federal, ela é o quê? Ela é de prerrogativa da autoridade policial, ou melhor, da Polícia Judiciária. Vírgula. Mas o Ministério Público, quando for necessário, de forma subsidiária,
Quando não for possível ou recomendável que a polícia o faça, o Ministério Público tem a competência para realizar o inquérito policial. Professor, nossa, que coisa mais confusa. Por quê? Ué, você falou que a 144 fala que o Ministério Público não pode investigar. Agora vem o STF e fala o seguinte: ele pode investigar de forma subsidiária. Gente, trocando em miúdos, a Polícia Civil é o órgão competente para realizar o inquérito policial. O inquérito policial poderá ser feito pelo Ministério Público quando houver necessidade de substituir a polícia de forma subsidiária, ou ainda, quando não for recomendável que a polícia investigue. Exemplo, vamos pensar o seguinte: 5 delegados estão praticando vários crimes, formaram uma quadrilha. Gente, se eu colocar a Polícia Civil para investigar, poderá ocorrer o quê? Um certo corporativismo. Nesse caso, o Ministério Público irá investigar a atividade dos promotores. Quer dizer, não é aconselhável que a Polícia Civil investigue os seus próprios pares. O MP irá investigar. Então, quando for subsidiário, por exemplo, na comarca não há delegado, e passou-se um tempo do fato, o fato virou notório, o que o MP pode fazer? Pode verificar de forma subsidiária realizar o inquérito policial. É a lei que fala. Então, quando houver um caráter de subsidiariedade e de excepcionalidade, é autorizado sim o Ministério Público a investigar. Ok. Gente, presta bem atenção aqui. A perícia como fator de promoção de justiça. Falei com vocês o seguinte, os direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano. Os direitos humanos são o quê? São mecanismos de limitação do poder estatal. Eu adoro isso. Como eu adoro falar isso. Os direitos humanos são instrumentos capazes de limitar a atuação estatal. O Estado está amarrado por isso. Por quê, gente? Porque você e eu temos direitos inerentes ao ser humano. E esses direitos inerentes são também codificados na legislação. Viram o quê? Direitos fundamentais. Beleza. Princípio, perícia como fator de promoção de justiça. Um dos grandes objetivos do processo penal é o quê? É a busca da verdade real. Gente, quando eu tenho um processo que demanda de perícia, o perito será intimado a participar do processo e realizar a perícia. Niki, ele faz a perícia e demonstra ali tecnicamente, cientificamente, a autoria, ou melhor, ele vai indicar os fatos que podem levar a prisão do indivíduo. Quer dizer, eu estou fazendo o quê? Promovendo justiça. Eu estou tirando alguém que é criminoso da rua, estou punindo alguém que realmente é acusado. Contrário senso, se aquela pessoa, por exemplo, no meu exemplo que eu dei de furto, o juiz está lá, o juiz fala assim: Juiz Excelência, eu quero pedir prova pericial. Por quê, Felipe? O shopping está fechado, segundo o Ministério Público, ninguém entrou na loja já há 2 meses. Ok? Estão dizendo que eu roubei, que eu furtei. Então, eu quero um exame de perícia para poder verificar as digitais lá no local. Chegou lá, encontrou de 50 pessoas, mas não encontrou a minha. Quer dizer, eu não vou ser preso injustamente. Gente, imagina você ser preso injustamente. Imagina você ser preso por um crime que você não cometeu. Esse é um dos papéis da
perícia criminal, elucidar o caso, trazer ao juiz elementos de convicção, elementos científicos, elementos que são de caráter objetivo, são de caráter taxativo, são de caráter elucidadores. Ok, queridos? Isso é o fator da promoção social. Isso é perícia como fator de Isso é perícia como fator de promoção de justiça. Beleza, queridos? Prova pericial. O que é prova pericial? Gente, é aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. De novo, o que é prova pericial? É aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Aquilo que mostra ou confirma a verdade de um fato. O fato é: Felipe cometeu um furto. Tá. Se ele cometeu um furto no shopping, na loja da Apple, tem que ter o quê? Tem que ter a digital dele. Porque na câmera mostra alguém sem luva. Toquei alguma coisa, vai ficar mais digital lá. Então quer dizer, gente, a prova, ela é o quê? A prova pericial, ela busca a verdade através da verificação fática e da demonstração. Isso é prova pericial. Eu vou buscar elementos que são verificados através de quê? Através de ciência. Digital, DNA, saliva. Quer dizer, isso é prova pericial. A importância da prova pericial no processo penal. Gente, é uma das provas mais importantes do processo penal. Por quê? Porque ela visa, ela busca a elucidação do caso através do quê? Através da ciência. É uma prova técnica. É uma prova que em muitos casos é difícil produzir prova em sentido contrário, porque ela vai comprovar cientificamente a autoria do fato. Então, isso é prova criminal. Vamos lá. O artigo 158 fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo pela confissão do acusado. O que significa isso? Quando o crime deixar vestígios, será necessária a intervenção do perito criminal. Deverá fazer o que? Deverá fazer uma perícia no local para verificar se há elementos que podem comprovar aquela autoria. Então, a perícia criminal, ela é o quê? Ela é um meio de prova indispensável para a elucidação do caso. Ok, queridos? Ok. Vamos lá. Gente, qual é o conceito de prova? O que é prova? Prova é tudo aquilo que serve para estabelecer. Prova é tudo aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Pessoal, fala de novo. O que é conceito de prova? Prova vem de quê? Prova vem do latim probatio, que significa o quê? Significa examinar, demonstrar e persuadir. Beleza. A prova no processo penal consiste em quê? Consiste naquilo que serve para demonstrar ao juiz a verdade. Verdade por quê? Verdade por verificação ou demonstração. O juiz pega o laudo pericial e fala o seguinte: o laudo conclui o seguinte: há elementos fidedignos para comprovar que o acusado não esteve na loja da Apple no dia 19 de maio. Isso é o que? São meios destinados ao juiz para o juízo, para convencê-lo
São meios que fornecem elementos para a convicção do juízo ou do juiz. É uma prova de cunho científico. É uma prova que muitas das vezes não vai se permitir uma prova em sentido contrário. Por isso ela é uma das provas mais importantes. Ok, queridos? Prova como garantia dos direitos fundamentais. Eu falei com vocês, o contraditório e a ampla defesa garante às partes, ou melhor, a parte, o acusado, que não seja preso injustamente, que tenha acesso a todas as provas, que tenha acesso a todos os meios de prova, que consiga provar, que tenha a possibilidade de provar o que não é criminoso com meios de provas lícitos. Então, quando eu falo o seguinte, a prova garante direitos fundamentais, é porque a prova garante o quê? O contraditório e ampla defesa. E o contraditório e ampla defesa, o que ela faz? Ela dá subsídio ao juiz para que ele seja imparcial. Vai, professor, que loucura! Paridade de armas. O que é isso, professor? Contraditório e ampla defesa. Duas partes agindo da mesma medida. Provas produzidas da mesma medida. O que vai acontecer? O juiz vai proferir sentença com imparcialidade. Poxa, nesse processo aqui, o acusador, a acusação produziu provas, a defesa também. Agora é hora do quê? Do magistrado, através do princípio do livre convencimento, artigo 155, dar a decisão. Essa garantia ela faz o quê? Ela proporciona ao cidadão uma garantia que não pode ser preso injustamente, e também garante ao magistrado a imparcialidade. E além disso, ela limita o ius puniendi do Estado. Maravilhoso isso, gente. Vamos lá. Prova como meio de auxiliar o juiz no convencimento. Gente, já falei com vocês isso várias vezes. O juiz criminal deve formar sua convicção para condenar o réu se valendo de quê? Do princípio da verdade real. Gente, a verdade real é uma verdade que ela busca a veracidade dos fatos. É uma prova que busca o quê? Que busca o que realmente aconteceu. Ela não vai prender alguém injustamente. Só vai prender alguém se for comprovado categoricamente que aquela pessoa é o culpado. Então, quando eu tenho as provas como o quê? Como meios capazes de fornecer elementos de convicção para o magistrado, ela é de uma forma, uma garantia constitucional do acusado, uma garantia constitucional do juiz, e faz o quê? Possibilita uma decisão equânime. Eu falei com vocês lá atrás, gente, o juiz não pode fundamentar as decisões apenas com o quê? Com o inquérito policial. Por quê? O inquérito policial é uma forma administrativa, o inquérito policial é inquisitivo, o inquérito policial é dispensável, e ainda o inquérito é feito sem contraditório. O juiz não pode admitir que uma prova que foi elaborada sem contraditório seja uma prova cabal. Então, o artigo 155 veda tenazmente o juiz de pegar o inquérito policial e julgar indiscriminadamente. O juiz não pode fundamentar sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação. Professor, estou chocado. É mesmo? O inquérito policial elabora todo o inquérito, colhe as provas, manda para o Ministério Público vai entrar com a ação e o juiz pode ignorar o inquérito policial, porque ele não é obrigado a observar no momento de
prolação da sentença. Ele não é obrigado. Isso é inquérito policial. Isso é a prova como forma de auxiliar o juiz na sua convicção. Gente, vamos lá. Conceito de perícia. O que é perícia, gente? Perícia é o quê? Perícia é prova auxiliar do juízo na formação da sua convicção e na fundamentação da mesma. A perícia consiste em um meio de prova que leva ao conhecimento do julgador os fatos. Através de quê? Através da ciência, através de parâmetros científicos, desculpa, gente, de parâmetros fidedignos. O que é perícia? Consiste em um meio de prova que leva ao conhecimento do juiz, do julgador, fatos. Através de quê? Através de ciência. Através de quê? Através de técnica. Sem o achismo, sem o pode ser, não. Aqui é provado tecnicamente. É um dos meios de provas mais confiáveis. O juiz ele dá uma grande valoração para essa prova, porque é uma prova que ela é feita com o quê? Com o objetivo de demonstrar a verdade processual. O juiz vai interpretar o laudo e vai poder usar ou não na sua sentença. É um meio de livre convencimento. Ok, queridos? Ok. Ó, um momento importante aqui, quando a infração ela deixar vestígios, será necessário que a perícia compareça no local. Por exemplo, homicídio, invasão de domicílio, esses crimes que deixam vestígios. O que são vestígios? Ó, o cara foi lá na casa da pessoa, deixou impressão digital, o cara com umas quantidades de chiclete lá, na troca ali, no afã de furtar ou roubar, né, de roubar, há uma agressão, sai sangue de alguém, é da vítima o sangue? Não, o sangue é do acusado. Então quer dizer, o perito criminal, a perícia tem essa função de buscar e elucidar através da ciência o caso concreto.